Bom dia aos amigos e irmãos, é mais um tempo que nós temos aí para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre. Nós temos aí essa alegria de estar diante desse Deus que tudo pode, diante desse poderoso Deus de Israel, que tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que tempo maravilhoso, né? Que tempo precioso na presença desse Deus que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença, né? Muito bom. Karen Ribarra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Saudades de você. Deus esteja abençoando, né, a cada um dos nossos amados irmãos que tem estado conosco já nessa manhã de domingo. Um feliz domingo para todos. Dona Ilza Macedo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus esteja aí abençoando, né, cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar nesse momento orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar início a esse trabalho tão precioso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que nós temos a alegria, né, do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha com o seu poder, com a assunção, com o seu sobrenatural, nos ajudar nessa manhã, fazendo de nós instrumentos seus, fazendo de nós uma bênção nas suas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja aí um tempo memorável na presença do Senhor, Ele que tudo pode, Ele que tudo nos guarda, em tudo nos guarda e faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é tempo de bênção, é tempo de alegria, é tempo de nós estarmos aí curtindo o nosso Deus, tendo comunhão com Ele, falando: papai, olha para mim com teu olhar de misericórdia. Papai, olha para mim, pois eu necessito muito da tua presença santa, eu necessito muito do Senhor. Faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre mim. Me ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada, me ajuda, Senhor Deus, diante das situações que têm se levantado, mas o Senhor é o Deus, aleluia, que me socorre, o Senhor é Deus que me dá vitória, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então vamos nos colocar na presença do nosso Deus. A parte do Senhor Jesus também, a minha diaconisa da Cília, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Horário dessa programação, hoje nós começamos aí às 8h30 da manhã com o pastor Carlos Salles, idealizador responsável também por esse trabalho. Amém? Glórias, aleluia, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar utilizando um texto bíblico aí, o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 18, e a reflexão que nós vamos estar introduzindo nesse trabalho é o livro dos mártires, a qual nós temos usado aí para estarmos expressando aí, conforme John Fox diz, né? Na realidade, os irmãos, no passado, eles foram trucidados, né? E nessa situação toda, nós temos aí a alegria de estar falando desses mártires que deram as suas vidas para que a obra do Senhor pudesse crescer, para que a obra do Senhor pudesse ter aí firmeza que tem
nos dias atuais. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja um aí com o pastor Carlos, que nós vamos estar aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça e no poder do nosso Senhor e Salvador, Ele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aí a alegria então de estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Ele que tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença na minha vida, Ele tem feito toda a diferença na tua vida, e nós queremos aí nos colocar, aleluia, na presença dEle e falar com Ele a respeito de tudo que temos passado, que temos sofrido, e Ele que tem estendido as suas mãos em nosso socorro, pois Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora das situações difíceis. Amém? Então, que seja uma bênção a nossa estadia nessa live, que seja uma bênção nesses momentos que iremos passar juntos, para nós estarmos engrandecendo o nosso Deus, recebendo dele através da palavra, através das orações, e que seja aí tempo assim de bênção. Amém? Hoje é dia 9 de julho de 2023. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, para a bênção na minha vida e para a bênção de sua vida. Também assista aí os vídeos, compartilhe com alguém ainda que não conhece Jesus, e que venhamos aí estar evangelizando através desse trabalho a qual nós estamos aqui nessa manhã, colocando o nosso coração no Senhor. Amém? Glórias, glórias no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Quero pedir aos amados irmãos, então, que esteja abrindo aí no texto bíblico, aleluia, de Romanos, capítulo 8, versículo 18, amém? Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 18, para a meditação da amada igreja, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não para comparar com a glória que há em nós há de ser revelada. Lerei novamente. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a glória desse tempo presente é uma glória transitória, mas a glória que o Senhor tem ainda para nos apresentar, ela é muito mais excelente. Amém? Ela é muito mais excelente. E eu creio, meu amado irmão e irmã, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, há de fazer notório na minha vida e na tua vida essa glória tão eficaz, essa glória tão linda, que o Senhor tem para conosco. Então, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus, que sejamos aí verdadeiros adoradores, aqueles que têm adorado ao Senhor em espírito e em verdade, porque muitas vezes, amados irmãos, as situações que têm acontecido conosco nos desanimam. As situações que têm acontecido conosco nos tira a força, mas
o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem feito infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na tua vida. Muitas vezes nós estamos como Geazi, olhando só as complicações das guerras cotidianas. O texto bíblico diz que Geazi, ele acorda de manhã, sai da sua cabana e ele olha do lado de fora, o exército da Síria está sitiando a barraca de Eliseu e a barraca de Geazi. Geazi entra na barraca de Eliseu e fala com o profeta: nós estamos perdidos, porque o exército da Síria, ele está sitiando a nós. E a situação, ela se torna complicada para mim e para o Senhor. Agora nós iremos presos. E nós iremos passar por maus bocados. E Eliseu, ele simplesmente diz para Geazi: Geazi, são mais o exército que está comigo, que está contigo, do que o exército da Síria que está nos sitiando. O exército de Deus, o exército espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem me rodeado, que tem te rodeado, que tem te guardado, que tem te levado, te protegido, ele é muito maior do que o exército desse mundo todo, que tem muitas vezes levado pessoas a situações desonrosas, a situações degradantes, a situações promíscuas. O exército de Deus, ele é muito maior. A nossa maior situação de desespero é porque nós não olhamos para Deus, nós olhamos mais para as desgraças do que para as beneficências que o nosso Deus nos tem concedido. Então, quando você olha para Deus, quando você diz para Deus que você confia nele, e você mergulha, aleluia, nesse Espírito que nos foi dado em abundância, as coisas de Deus, elas se manifestam na minha vida e na tua vida. E Deus entra com as providências necessárias sobre mim e sobre você. Eliseu ora a Deus e diz: Deus, abre os olhos do moço. E Geazi, ele pôde contemplar o exército do céu, o exército de Deus. E ele disse: carros e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Carros e carruagens de fogo ao redor do pastor Carlos, ao redor da nossa diaconisa Darcília, ao redor de Ilza Macedo, ao redor de Karen Rebarra, Diana Derra. Que Deus esteja abençoando, amados irmãos, a cada um com essa honrosa presença, com esse amor tão grande que Ele tem para comigo, que Ele tem para contigo. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, ela esteve na casa da minha cunhada e ela foi visitar a minha cunhada, e eu fui trabalhar durante o dia de ontem e cheguei em casa, tomei um banho e estava procurando uma história que eu coloquei no Facebook há muito tempo e eu queria colocar ela no grupo que eu tenho de oração da igreja. Eu queria colocar essa história no grupo, é uma história muito bonita. E eu procurei no Google, não encontrei essa história, mas eu procurei
a veras e não encontrei. E essa história eu queria procurar ela porque ela tem ricos detalhes que poderia fazer com que nós compreendamos a ação do Espírito Santo de Deus, a ação do Deus de Abraão, a ação do Deus de Isaac e Jacó. Diz que um pastor, ele estava no seu dia de folga, mas ele estava na igreja em seus afazeres cotidianos e, por fim, quando ele deu conta da hora, as horas já eram avançadas. Ele resolve ligar para a esposa. Em contrapartida, tinha um homem em uma outra situação, em um desespero muito grande, ao ponto dele colocar uma corda no seu quarto para se enforcar. E antes dele se enforcar, ele conversou com Deus. E quando ele conversa com Deus, ele diz: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero receber um telefonema da tua parte, para que eu não venha suicidar, para que eu venha ter oportunidades na tua casa, para que eu tenha oportunidades diante do Senhor. E essas duas histórias que nós estamos contando, quando o pastor ele liga para avisar a esposa, ele disca um número que não é da sua casa. Ele disca todos os números, mas chega em um determinado número, ele aperta diferente. E quando, amados irmãos, ele aperta aquele número, cai na casa daquele senhor que está prestes a suicidar. E quando ele olha no identificador de chamada, está ali, Casa de Deus. E ele cai em pranto, ele começa a chorar. E ele diz assim: não é que Deus me ligou mesmo? É uma história muito bonita. E ele deixa de se suicidar, atende o telefone, se converte ao Senhor e dá um grande testemunho. Deus, Ele tem desta maneira para a minha vida e para a tua vida. Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a tua história. Deus faz algo novo e diferente todos os dias na minha vida e na tua vida. E nós podemos ter esperança nas coisas maravilhosas que Deus tem para conosco. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja protegendo, Deus esteja fazendo infinitamente mais. Seja bem-vinda, Ana Rosa dos Santos, Lucas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Pedro Henrique, Mark Bron, seja bem-vindo todos meus amados irmãos, Flávia Alves, seja bem-vindo. E Deus esteja aí abençoando os nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar continuidade a esta palavra que nós estamos aqui trabalhando, o livro de John Foxe. Esse livro ele fala dos mártires da igreja protestante, daqueles que deram as suas vidas para testificar do poder do Espírito Santo que há na palavra de Deus. Eles deram a sua vida para que essa palavra ela chegasse até as minhas mãos, as tuas mãos, para que nós tivéssemos condições de ler essa palavra, para que nós pudéssemos estar juntamente aí falando numa mesma direção, tendo aí
mesmo cuidado. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Fox, ele diz que é um livro que trata da historicidade da igreja, mas de contrapartida também é uma denúncia das atrocidades que se fizeram com os nossos amados irmãos. Muitos foram decapitados, tiveram a cabeça arrancada fora do corpo com espadas. Muitos foram transpassados com espadas. Muitos foram abertos e as suas tripas lançadas para fora. Muitos foram afogados com pedras amarradas nos pés. Muitos tiveram as suas unhas das mãos e dos pés arrancados. As torturas para que os nossos amados irmãos renunciassem à fé foram das maiores possíveis. Mas eles não negaram a sua fé, preferiram morrer do que negar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos dar continuidade a essa nossa fé, clamar ao Senhor e falar: Senhor, Tu tem a primazia na minha vida, amém? Então eu quero trazer um relato da guerra piemontesa, amém? As mudanças e os assassinatos já mencionados que aconteceram no Vale de Piemonte quase despovoaram a maioria das cidades e dos povoados. Somente um lugar não fora tomado de assalto. Isso devia-se à sua insensibilidade. Trata-se da pequena comunidade de Roras, situado sobre uma penha. Após diminuir o massacre em outras regiões, o conde de Cristópolis, um dos oficiais do Duque de Saboia, achou que seria possível apoderar-se deste lugar. Com este propósito, preparou 300 homens para que tomassem o lugar de surpresa. Porém, os habitantes de Roras foram informados da chegada destas tropas do capitão Josué Giavanel, um valente protestante. Pôs-se como líder de um pequeno grupo de cidadãos e posicionaram-se em emboscada para atacar o inimigo em um pequeno desfiladeiro. Quando as tropas apareceram e entraram no desfiladeiro, o único lugar por onde tinha acesso à cidade, os protestantes dirigiram um fogo rápido e certeiro contra eles, e mantiveram-se ocultos aos inimigos por trás da mata, de onde partiram os disparos, para que pudessem contra-atacar. Concluíram que a retirada era a melhor decisão. Os membros da pequena comunidade enviaram, então, um memorando ao Marquês de Pianessa, um dos oficiais do Duque, a fim de dizer-lhes o seguinte: sentimos que tenha havido, nesta ocasião, a necessidade de recorrermos às armas, porém, a chegada secreta de um corpo de tropas, sem nenhuma razão e nem notificação prévia enviada para afirmar o propósito de sua chegada, alarmou-nos muito, por ser o costume de não admitirmos a presença de qualquer militar
em nossa comunidade. Replicamos a força pela força, o que voltaríamos a fazer. Contudo, em todos os demais aspectos, mantemo-nos como súditos dóceis, obedientes e leais ao nosso soberano, Duque de Saboia. O Marquês de Pianessa, a fim de preparar outra oportunidade de enganar e surpreender os protestantes de Roras, enviou-lhes uma resposta para dizer-lhes que estava totalmente satisfeito com a sua conduta, pois fizeram o que era correto, inclusive prestando um serviço ao seu país. Portanto, os homens que tentaram passar pelo desfiladeiro não faziam parte das suas tropas e nem foram por eles enviados, mas eram um grupo de marginais desesperados que infestaram a região durante algum tempo e terrorizavam as regiões vizinhas para dar um tom de verdadeiro à sua perfídia. Publicou a seguir uma proclamação ambígua, aparentemente favorável aos habitantes de Roras. Contudo, apenas um dia após essa proclamação tão plausível e desta conduta tão clássica, o Marquês enviou 500 homens para que tomassem posse de Roras, enquanto os habitantes estivessem acreditando nele e estivessem tranquilos em relação à sua pérfida conduta. Porém, o capitão Gianavel não era alguém tão fácil de ser enganado. Colocou então uma emboscada para estes corpo de tropas, como fizera na ocasião anterior, e obrigou que se retirassem com consideráveis pedras. Após falhar nessas duas tentativas, o Marquês de Pianessa decidiu empreender um terceiro assalto, que seria mais potente, porém publicou outra proclamação desenvergonhada, no qual afirmou que não tivera conhecimento do segundo assalto. Pouco depois, 700 homens escolhidos foram enviados a uma expedição que, apesar do fogo dos protestantes, forçaram a passagem pelo desfiladeiro, entraram em Roras e assassinaram todos os que encontraram, sem distinção de idade e sexo. O capitão protestante Giavanel, diante de um pequeno grupo, apesar de não ter vencido no desfiladeiro, decidiu forçar que entrassem através de uma passagem fortificada que levava à parte melhor e mais ricas da cidade. Ali manteve um fogo contínuo e obteve êxito, graças a todos os seus homens serem exímios atiradores. O comandante católico viu-se em grandes dificuldades devido a este imprevisto, pois pensava ter vencido todos os obstáculos. Contudo, esforçou para subir caminho, porém, ao fazer passar apenas 12 soldados de cada vez, e por estarem os protestantes protegidos por um parapeito, viu que seria derrotado por um pequeno grupo de homens que o enfrentavam. Enfurecido diante de tantas pedras em suas tropas, com medo da destruição que viria se tentasse alcançar o que parecia ser impraticável, considerou que o mais prudente seria retirar-se. Contudo, não estava disposto a sair com seus homens pelo mesmo desfiladeiro, pelo qual
entrara devido à dificuldade e o perigo dessa ação. Então decidiu retroceder em direção a Vilário, por outro caminho chamado Piampra, o qual ainda que de difícil acesso era mais seguro, porém enganou-se, porque o capitão Gianaval posicionara ali o seu pequeno grupo e fustigou intensamente as tropas enquanto passavam. Inclusive, perseguiu a sua retaguarda até que chegasse ao campo aberto. O Marquês de Pianessa, ao perceber que todos os seus intentos foram frustrados e todos os artifícios que empregara somente constituíram um sinal de alerta para os habitantes de Roras, decidiu atuar abertamente, proclamou que seria dadas ricas recompensas a quaisquer que aceitassem portar armas contra os obstinados heredes de Roras. Como assim o chamava, e todo oficial que os exterminasse seria considerado um príncipe. Esta oferta atraiu para que realizasse a ação o capitão Mário, um católico fanático violento. Assim recebeu a permissão para recrutar um regimento em 6 cidades, a saber, Lucerna, Borges, Famolas, Bobbio, Bagnal e Cavos. Após completar o regimento formado por 2.000 homens, preparou os seus planos, os quais não previam ir pelos desfiladeiros e nem pelas veredas, mas alcançaria o cume da penha, de onde pensava que pudesse lançar os seus homens contra a cidade sem demasiada dificuldade ou oposição. Os protestantes deixaram que as tropas católicas alcançassem quase o cume da penha, sem oferecer-lhe oposição alguma, nem serem percebidas. Contudo, quando já haviam chegado ao cume, lançaram uma intensa ofensiva contra o exército papista. Um grupo manteve fogo constante e bem dirigido, e um outro lançava enormes pedras. Isso deteve o avanço das tropas papistas. Muitos foram mortos pelos mosquetes e pelas pedras que lançavam para o precipício que estava logo abaixo. Vários morreram devido à sua pressa em retroceder, o que fez cair, espatifar-se. O próprio capitão Mário pôde apenas e tão somente salvar a própria vida, porque despencou de um lugar muito íngreme, no qual se encontrava um rio que banhava o pé dos rochedos. Foi socorrido fora de seus sentidos, porém recuperou-se, apesar de ficar impedido de andar durante muito tempo devido aos golpes sofridos. Ao final sofreu um abatimento em Lucerna, onde morreu. Uma tropa foi enviada desde o acampamento em Vilário, na tentativa de tomar a Roras de assalto. Mas estes também foram derrotados pelos protestantes emboscados e viram-se obrigados a novamente retirar-se em direção ao acampamento de Vilário. Depois de cada uma dessas notáveis vitórias, o capitão Gianavel falava prudentemente às suas tropas,
e fazia-os ajoelhar-se e dar graças ao Todo-Poderoso Deus por sua proteção divina. E geralmente concluía com o Salmo 11, cujo tema nos ensina a colocarmos a nossa confiança em Deus. O Marquês de Pianessa enfureceu-se grandemente por ver-se tão castigado pelos habitantes de Roras. Por essa razão, intentou a sua expulsão de uma forma que imaginava não deixaria de ter êxito. Com este pensamento maligno, ordenou que fossem mobilizadas todas as milícias católicas de Piemonte. Quando essas tropas estiveram dispostas, acrescentou-lhes 8.000 soldados das tropas regulares e, após dividir todo o regimento em 3 corpos distintos, ordenou que se lançasse simultaneamente 3 formidáveis ataques, a não ser que os habitantes de Roras, a quem enviou uma carta sobre seus grandes preparativos, cedessem às seguintes exigências: pedissem perdão por terem lançado mão de armas, pagassem os gastos de todas as expedições que foram lançadas contra eles, reconhecessem a infalibilidade do Papa e fossem à missa, orassem aos santos, os homens usassem a barba crescida e entregassem os seus ministros. Entregasse aos seus mestres, confessassem-se, pagassem com dinheiro pela libertação de suas almas do purgatório, entregassem o capitão de Anavel incondicionalmente, entregassem os presbíteros de sua igreja incondicionalmente. Os habitantes de Roras, ao tomarem conhecimento dessas condições, encheram-se de honrada indignação e, com resposta, enviaram ao Marquês a réplica de que, antes de cederem a essas condições, estavam dispostos a sofrer as 3 coisas mais terríveis para a humanidade: que lhes tomassem seus bens, que suas casas fossem queimadas, que eles fossem mortos. Exasperados por esta resposta, o Marquês enviou-lhes esta lacônica mensagem: aos obstinados hereges que moram em Roras, obtereis a vossa petição, porque as tropas enviadas contra vós têm severas ordens de saquear, queimar e matar Pianessa. Então, os 3 batalhões receberam ordens para avançar, e os ataques foram dispostos da seguinte maneira: o 1º regimento pelas rochas de Vilário, o 2º pelo caminho de Bagnol e o 3º pelo desfiladeiro de Lucerna. As tropas conseguiram abrir caminho devido à superioridade de seu número. Perdão. As tropas conseguiram abrir caminho devido à superioridade de seu número. E após ganhar as rochas, o caminho de Bignol e o desfiladeiro, cometeram as mais terríveis violências e as maiores crueldades da seguinte forma: os homens penduraram, queimaram, colocaram no potro do tormento até que morressem. A fim de despedaçá-los, as mulheres destriparam
crucificaram, afogaram ou lançaram aos precipícios. Os filhos lançaram sobre lanças, trucidaram, degolaram ou espatifaram contra as rochas. 126 habitantes sofreram dessa maneira. No primeiro dia da ocupação da cidade, em conformidade às ordens do Marquês de Pianessa, também saquearam as possessões e queimaram as casas dos habitantes. Porém, vários protestantes fugiram, conduzidos pelo capitão Janavel, cuja mulher e filhos, desgraçadamente, foram aprisionados e levados a Turim, sob forte custódia. O Marquês de Pianessa escreveu uma carta ao capitão Janavel, que lhe foi levada por um preso protestante, libertado para este fim. O conteúdo da carta dizia que se ele abraçasse a religião católica, seria indenizado por todas as perdas que teve desde o princípio da guerra. Sua mulher e seus filhos seriam soltos, e ele mesmo seria honrosamente promovido no exército do Duque de Saboia. Porém, se recusasse a ceder à proposta que ora lhe eram feitas, sua mulher e seus filhos seriam mortos, e seria oferecida uma recompensa tão enorme por sua captura, vivo ou morto, que até mesmo alguns de seus mais íntimos amigos se sentiriam tentados a traí-lo pela enormidade desta soma. A esta epístola, o valente Javanel enviou a seguinte resposta ao Marquês: meu senhor, não existe um tormento tão grande e nem um monte tão cruel que sejam capazes de fazer-me preferir abajurar minha religião. Desta maneira, as promessas perdem a sua efetividade e as ameaças somente fortalecem a minha fé. Com respeito a minha mulher e meus filhos, meu Senhor, nada pode afligir-me tanto quanto pensar que foram presos. Nada pode ser mais terrível para minha imaginação do que pensar que sofrerão uma morte violenta e cruel. Sinto agudamente que temas, sensações de um marido, de um pai. O meu coração está cheio de todos os sentimentos humanos. Sofreria quaisquer tormentos para resgatá-los do perigo. Morreria para preservá-los. Porém, após ter dito tudo isto, meu Senhor, asseguro-lhe que a compra de suas vidas não pode custar minha salvação. Certo é que os tendes em vosso poder, porém, meu consolo é que o vosso poder é somente uma autoridade temporal. Sobre os seus corpos podeis destruir a parte mortal, porém as suas almas imortais estão mais além do vosso alcance e viverão no mundo vindouro para dar testemunho contra vós por causa de vossas crueldades. Por esta razão, encomendo-os e também a mim mesmo, encomendo-me a Deus e oro para que o vosso coração seja transformado. Josué Janavel. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ele repudia as ofertas do príncipe e se coloca ao lado de Deus e não
retrocede da sua fé. Após escrever essa carta, o valente oficial protestante retirou-se para os Alpes com seus seguidores e, depois de unir-se a um grande número de outros reformados fugitivos, fustigou o inimigo com muitas lutas. Ao encontrar-se certo dia com uma tropa papista nas proximidades de Bibiana, ele ainda, com um menor número de soldados, atacou-a com um grande ímpeto e colocou-a em fuga, sem perder sequer um homem, ainda que ele mesmo tenha sido ferido em uma de suas pernas durante o choque, por um soldado que se escondera por detrás de um cadáver. Jevanel, contudo, deu-se conta do lugar de onde partira o disparo. Para lá apontou e matou o que o ferira. Jevanel, ao ouvir que um certo capitão, por nome Jair, abrigara a um considerável número de protestantes, escreveu-lhe para propor que se unissem às suas forças. O capitão Jair aceitou imediatamente a proposta e dirigiu-se discretamente ao encontro de Janavel. Feita a união, propuseram atacar a cidade, ocupada por católicos de Garcigliana. O ataque foi empreendido com grande disposição, porém, ao chegar repentinamente à cidade, alguns reforços de cavalaria da infantaria, do que os protestantes nada sabiam, sofreram resistência, contudo faziam-se uma retirada de mestre e prenderam somente um homem nessa ação. O intento seguinte das forças protestantes foi contra Sansecondo, que atacaram com grande vigor, contudo encontraram forte resistência das tropas católicas, que se fortificaram às ruas e entraram nas casas, a partir das quais efetuavam uma forte artilharia de mosquetes. Contudo, os protestantes avançaram sobre a cobertura de um grande número de escudos, de maneira que traziam sobre as suas cabeças para protegê-los dos tiros inimigos procedentes das casas, enquanto outros mantinham-se a um fogo bem dirigido. Dessa maneira, as casas e os pontos fortes logo foram abatidos e a cidade foi tomada. Na cidade encontraram uma grande quantidade de despojos tomadas, guardadas em armazéns, igrejas, casas e etc. Levaram tudo a um lugar seguro, para que fosse distribuído com maior equidade dentre os sobreviventes. Este ataque repleto de êxito foi levado ao cabo com tanta destreza e ânimo que custou pouquíssimas baixas à tropa invasora. Os protestantes somente perderam 17 homens e tiveram 26 feridos, enquanto que os papistas sofreram uma perda não inferior a 450 mortos e 511 feridos. 5 oficiais protestantes, Janavel, Jair, Laurentio, Genolete e Benete, prepararam um plano para surpreender a Biqueras. Com este objetivo, marcharam em 5 grupos mediante a proposta de atacar simultaneamente os capitães Jair e Laurentio. Passaram através dos desfiladeiros
situados nos bosques, e chegaram ao lugar combinado, são e salvos. Sobre a cobertura, porém, os outros 3 regimentos fizeram a sua entrada através do campo aberto, portanto, mais vulneráveis a um ataque. Dando alarme no acampamento católico, muitas tropas foram enviadas das cidades de Corvus, Bibiana, Filine, Campiglione e outros lugares vizinhos, com o objetivo de reforçar as cidades de Biqueras. Quando essas tropas se uniram, decidiram atacar as 3 tropas protestantes que marchavam pelo vale. Os oficiais protestantes deram-se conta das intenções do inimigo e, por não estarem a uma grande distância entre si, uniram-se as suas forças a toda pressa e colocaram-se em ordem de batalha. Enquanto isso, os capitães Jair e Laurentio assaltaram a cidade de Biaqueras e queimaram todas as casas do lado de fora, para então fazerem a sua aproximação com maior facilidade. Porém, por não se verem apoiados como esperava pelos outros 3 capitães protestantes, enviaram até o campo aberto um mensageiro em um cavalo veloz para saber o motivo do atraso. E o mensageiro voltou pouco tempo e disse-lhes que os outros 3 capitães protestantes tinham dificuldade de apoiá-los em sua missão, porquanto foram atacados na planície por uma força muito superior e somente eram capazes de manter-se naquele combate desigual. Ao saberem deste fato, os capitães Jair e Laurentio decidiram deixar o assalto de Biqueras de toda a pressa e ajudaram seus amigos na planície. Esta decisão foi mais oportuna possível, pois justamente ao chegarem no local onde o exército travavam a batalha, as tropas papistas começaram a prevalecer a ponto de ultrapassarem os flancos da alta esquerda, que estava sobre o comando do capitão Giavanel. A chegada dessas tropas fez voltar o fiel da balança a favor dos protestantes, e as forças papistas, ainda que lutassem com mais firme intrepidez, foram totalmente derrotadas. Bom número de soldados papistas foram mortos e feridos pelos 2 grupos que se uniam, e a quantidade de armamentos e apetrechos militares que os protestantes tomaram era enorme. Enquanto o capitão Giavanel soube que 300 papistas transpassariam uma grande quantidade de víveres e provisão de La Torre até o castelo de Miribaque, decidiram atacá-los pelo caminho. Assim lançou o ataque desde Malbec, ainda que contasse com uma força muito pequena. A luta foi grande e sangrenta, porém os protestantes vieram-se ao final obrigados a desistir e retiraram-se ante a superioridade numérica do adversário, o que fizeram na melhor ordem, com poucas baixas. O capitão Giavanel então dirigiu-se a um posto mais avançado localizado próximo à cidade de Vilário e enviou as seguintes informações e ordem aos seus habitantes: atacaria a cidade em um prazo de 24 horas. No tocante aos católicos que portassem armas, tanto aos que pertencessem ao exército como os que não fizessem parte deste, atuaria conforme a lei de Talião. Dar-lhes-ia a morte por causa das numerosas depredações e muitos cruéis assassinatos que cometeram. Todas as mulheres e crianças seriam respeitadas,
não importava a religião que professassem. Ordenava a todos os homens protestantes que saíssem da cidade se unissem às suas forças. Todos os apóstatas que, por temor, houvessem abjurado a sua religião, seriam considerados inimigos, a não ser que renunciassem à sua jurisdição, à sua abjuração. Todos os que tornaram os seus deveres para com Deus e consigo mesmo seriam recebidos como amigos. Os protestantes sairiam de cidade em cidade imediatamente, uniriam-se de bom grado ao capitão Gianavel. E aos poucos que, por temor ou fraqueza, tinha abjurado de sua fé, foram recebidos amigavelmente devido ao fato do Marquês de Pianessa ter retirado o exército do acampamento em parte distanciada da região. Os católicos de Vilário pensaram que seriam uma insensatez defender o lugar com uma pequena força que possuíam. Por esta razão seriam precipitadamente e deixaram a cidade e a maior parte de suas posses nas mãos dos protestantes. Os comandantes protestantes, após convocar um conselho de guerra, resolveram atacar a cidade da Torre. Os papistas, conhecedores dessas intenções, enviaram algumas tropas para defender o desfiladeiro por onde os protestantes passariam, mas foram derrotados, obrigados a abandonar o caminho e forçados a se retirar para La Torre. Os protestantes prosseguiram com a sua grande marcha e as tropas de La Torre, ao verem-nos chegar, fizeram uma enérgica saída, porém foram açoitados por grandes pedras e vieram-se obrigados a refugiar-se na cidade. Os governadores pensaram, neste momento, em somente defender a sua praça, que os protestantes começaram a atacar formalmente. Porém, depois de muitas tentativas e furiosos ataques, os comandantes decidiram abandonar a obra por várias razões, entre elas a de que a própria cidade estava muito fortificada, o número de seus contingentes era insuficiente e o seu canhão não era adequado para a tarefa de abrir brecha nas muralhas. Ao tornar esta decisão, o comandante protestante começaram uma retirada muito bem coordenada e, aleluia, ao cabo, com total ordem, que o inimigo não se atreveu a persegui-lo e nem atacar a sua retaguarda. Ao passar pelos desfiladeiros, ação que podiam empreender, no dia seguinte convocaram o exército, passaram em revista e viram o total de seus homens, e levou a 490 soldados. Então celebraram um conselho de guerra e decidiram empreender um ataque mais fácil, atacar a comunidade de Cruzo, um lugar habitado por muitos dos católicos fanáticos, que durante as perseguições cometeram as crueldades mais inauditas contra os protestantes. E aqui paro, amanhã a gente dá continuidade e a gente vê que agora, nessa leitura que nós fizemos, os protestantes agora, eles se colocam em ordem de batalha. Depois de cansado de sofrerem perdas, de verem suas mulheres abusadas sexualmente, de ver seus filhos mortos, jogados nas pedras, nos precipícios, agora eles
toma ordem de batalha e vai em busca de honra, de honrar a Deus, de falar, não, nós temos verdadeiramente os nossos direitos de amar ao Senhor em espírito e em verdade. E ninguém pode nos tirar isso, nem que seja ao cabo de nossa própria vida. Nós teremos aí esse direito de estar amando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, as lutas para que nós pudéssemos amar ao nosso Deus, elas são assim, lutas terribilíssimas. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, muitos querem recopiar, trazer algo novo para essa palavra, as Sagradas Escrituras. Mas o livro está fechado. Ele não pode ser aberto para complementos. Deus selou com seu selo. O selo de Deus está nessa palavra. Ele diz: aquele que aumentar um tio, uma vírgula, ou retirar um tio, uma vírgula, será anátema, será maldito. E nós, protestantes, nós amamos a Bíblia do jeito que ela é. Mesmo com situações difíceis que muitas vezes nós enfrentamos, nós continuamos a amar o nosso Deus, nós continuamos a falar com o nosso Deus que essa é a palavra que vai fazer toda a diferença no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós queremos que a palavra do nosso Deus, ela seja intocável, inviolável, e que ela permaneça assim, do jeito que o nosso Deus a deixou, do jeito que o nosso Deus a escreveu. Então, em nome de Jesus, que venhamos proteger aquilo que Deus deu para mim e para você. Assim, é uma coisa assim muito especial essa palavra. Que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amar, guardar, refletir, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja. Vanir, seja bem-vindo, Deus te abençoe aí. Deus abençoe meus amados irmãos que se acrescentaram aqui nessa manhã junto conosco. Amém? Ana Rosa dos Santos, ela está dizendo assim: pastor, esta noite eu estava dormindo e o Cordeiro crucificado. Entendi, minha amada irmã Ana Rosa. Deus, Ele é o Senhor da nossa história. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, minha irmã Ana Rosa, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nosso Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. O nosso Deus, ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja te abençoando, protegendo, guardando, livrando do mal. A nossa luta, minha irmã Ana Rosa, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu oro, Senhor Deus, pela minha irmã Ana Rosa, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, a proteção do Senhor, aleluia, contra os ataques, ó Pai, do inimigo, que ela venha, Senhor Deus, sentir protegida, guardada pelo Senhor, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da tua filha, Senhor Deus, muito mais do que ela tem pedido, muito mais que ela tem pensado, que o Senhor esteja guardando-a, Senhor Deus,
para a honra e glória do teu poderoso nome. Muito obrigado, ó Deus, pelos meus amados irmãos e irmãs que estão comigo nessa manhã, Senhor Deus, nessa live. Já passa, Senhor Deus, aleluia, de 1.400 pessoas. Nós estamos chegando aqui a um número de 1.480 pessoas. Que o Senhor esteja abençoando todos os meus amados irmãos, derramando da sua graça, da sua unção, do seu sobrenatural. E faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre a vida de cada um deles. Assim, Senhor Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esteja aí nesta manhã, levantando as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Um abração, Wellington. E Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esteja estendendo as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz e até mais tarde, né? Às 19 horas nós estaremos juntos novamente, né? Eu estarei trazendo a aula dominical agora, nesta manhã, né? Daqui a pouquinho estarei trazendo a aula dominical do dia de hoje. A que faltou na semana passada, eu estarei trazendo durante a semana, com os meus amados irmãos aí, estarei trazendo a aula atual de hoje, amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando vocês em nome de Jesus. Fica na paz.